Aos portadores de um Bartolomeu, você precisa durar mais no sexo? Se eu perguntasse para a maioria dos homens ou das pessoas que têm pênis, quanto tempo eles gostariam de durar no sexo, na cama, muitos responderiam o máximo possível, Lu. No mínimo 40 minutos ou 1 hora. Já ouvi muito isso, já teve gente pedindo 3 horas. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes o problema não é o tempo, e sim a ansiedade em torno dele? Oi, prazer, aqui é Luísa Rocha, sexóloga, terapeuta sexual, palestrante, e agora estou aqui, voltando com o YouTube, e quero muito fazer desse espaço um lugar pra gente falar sobre sexo, prazer, relacionamento, autoconhecimento, discutir, né, estruturas sociais de gênero, letramento de gênero. Então vamos ter muitos conteúdos aqui e vai ser todas as quintas-feiras às 19 horas. Combinado? Então já peço aqui, assim, aquele servicinho chato, né? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Eu gosto também da interação de vocês nos comentários, porque é uma forma de saber quais são as necessidades de vocês, quais temas vocês querem ver aqui. E podem me seguir também lá no Instagram, que tem conteúdos semanais, tem outros movimentos por lá. E para agendar também terapia, palestra, é no link da minha bio lá no Instagram. Tá tudo linkadinho aqui no descritivo desse vídeo. Combinado? Então hoje eu quis trazer sobre este tema do durar mais no sexo, porque ele é recorrente na terapia. Então eu vou trazer muitas coisas que rolam lá na terapia, porque eu sei que é uma dor muito incomum, eu sei que muitas outras pessoas, principalmente os homens héteros cis, né, homens que se identificam como homens, que são portadores de um Bartolomeu, que se relacionam normalmente com mulheres. Então somos que mais traz essa demanda do tema de hoje de que, Lu, eu quero durar mais no sexo, eu quero demorar mais tempo. E eu acho interessante que assim, a terapia exige da gente um ouvido muito atento e entender também as expectativas desse paciente. E eu vejo que muitos homens estão com a expectativa deturpada por uma coisa chamada pornografia e expectativas irreais que a pornografia vende. É como eu sempre falo em vídeos, em palestra, que quando vamos aprender a dirigir, a gente não pede para dirigir igual os filmes Velozes e Furiosos, porque a gente sabe que ele ali é uma ficção, porque nós temos educação de trânsito, a gente se relaciona com as ruas com frequência, sabemos como tudo acontece, sabemos como que existe punição, que existe regras, que existe leis, que existe toda uma disciplina no trânsito. Então a gente não chega, né, falando assim, quero dirigir como os atores ali de Velozes e Furiosos, mas quando a gente fala de sexo, de relacionamento, de prazer, a gente pega como uma verdade absoluta aquilo que está na pornografia, porque a gente não tem uma educação sexual realmente positiva, que fala de prazer de uma forma muito sincera, que fala de intimidade, de consentimento, de relacionamento, enfim, nós não temos. Não somos carentes disso. Então, muitos homens que chegam com essas expectativas irreais, normalmente estão pegando como verdade absoluta o que aprendem na pornografia. E aí eu vejo muitos homens com ansiedade de desempenho. Esses homens, eles ficam afoitos, ansiosos sobre o tamanho do seu pênis, o tempo de durabilidade, a sua performance, e isso é extremamente angustiante. Então, a ansiedade de desempenho, ela traz muitas frustrações e nos leva para um lugar bem oposto daquilo que a gente queria. Então, normalmente, o portador de um Bartolomeu que fica sofrendo de ansiedade de desempenho, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele perder a ereção, não ter ereção de jeito nenhum, ou ele ejacular muito rápido. É muito comum acontecer uma dessas duas coisas. Por quê? Quando a gente está com ansiedade de desempenho, a gente fica tenso, eu vou falar de uma forma muito simples aqui para que vocês entendam. Mas é como se o seu corpo estivesse em um estado de luta e fuga. É como se você estivesse na selva correndo, fugindo de um predador, e com isso o seu corpo precisa mandar sangue e adrenalina para você lutar ou fugir daquele bicho. Então, quando a gente fica com muita ansiedade que aquilo dê certo, que
o pau fique duro, que eu demore mais tempo, que será que ela ou ele, né, com quem eu tô me relacionando, vai perceber o tamanho, vai perceber isso, vai perceber aquilo, tem que durar muito tempo. Então isso nos leva para um lugar extremo oposto. A ansiedade de desempenho, ela é muito angustiante, e com isso a gente entra no ciclo da falha, que é um papo para outra hora. Mas a ansiedade de desempenho tá muito nesse lugar, que a gente cria expectativas, que a gente aprendeu com a pornografia, a gente acredita que aquele ali é uma verdade absoluta, eu tenho que me comportar daquela forma que eu acredito que seja o ideal, o verdadeiro, e isso me traz essa ansiedade no sexo. Às vezes esse cara, ele é super de boa na vida, nas coisas, mas tudo que volta para sua sexualidade se torna doloroso, sofrido e angustiante. E aí esse homem fica com o quê? A hipervigilância. O sexo volta todinho pro pau dele, pro desempenho dele. Então, muitos homens, eles ficam tão tensos em querer durar mais que toda a atenção e o desempenho deles vão para atenção para onde? Pro Bartolomeu. E é claro, o Bartolomeu, ele faz parte da brincadeira, ele é parte da intimidade, só que a gente resume o sexo todinho a ele. A gente entra no quê? Numa falta de repertório sexual, achar que sexo é igual a penetração, achar que quanto mais eu penetrar, principalmente se for um homem e mulher, quanto mais eu penetrar aquela mulher, mais incrível vai ser para ela, porque eu aprendi assim com a pornografia. Então, quanto mais ela gemer, quanto mais doer, quanto mais for aquele sexo britadeira, bruto, mais interessante vai ser. E até pode ser legal esse sexo com essa penetração mais vigorosa, mais intensa, mas não quer dizer que tudo se resume a isso, que esta mulher vai gozar dessa forma, vai ter um orgasmo dessa forma, e que isso vai resumir um sexo bom. Então pode ser que essa pegada mais intensa fique interessante em alguns momentos, mas não pode ser toda a performance sexual voltada para isso. Então essa hipervigilância no Bartolomeu, associada a essa falta de repertório sexual, o que é isso? Essa falta de repertório, não saber o que fazer para além da penetração. Resumir a penetração ao sexo somente à penetração. Não ter outras práticas, outras trocas. E aí, quanto mais atenção eu dou pro Bartolomeu, quanto mais eu foco na penetração britadeira, mais rápido vai ser o orgasmo. Eu lembro que quando eu ainda tinha uma sex shop, porque hoje eu não tenho mais, eu trabalho exclusivamente com os atendimentos, com as palestras, eu recebia muitos rapazes, novos por sinal, questionando que eles eram muito rápido e querendo comprar algo que fizesse demorar. E existe nos mercados, assim, algumas lojas vendem alguns retardantes que na verdade não ajuda tanto como eles acreditam. Pode até ter um efeito placebo de alguma forma, mas não necessariamente vai ajudar. Por quê? Porque eles ainda continuam focando na penetração. Porque eles ainda continuam focando nessa hipervigilância do pênis. Eles mal se relacionam com a parceria. Eles se relacionam mais com o pênis, o pau deles. Então, assim, é muito frustrante essa questão de ir pro sexo sempre em busca desse desempenho excessivo. Então, ampliar o repertório é extremamente importante. E aí a gente entra muito nessa ideia das preliminares. Eu nem gosto muito do nome preliminar, porque aí a gente reforça a ideia de que sexo é igual a penetração, e o que vem antes disso é preliminar. Sendo que tudo que envolve intimidade, contato, prazer, é por si só sexo. Então, pensar em outras possibilidades, intercalar a penetração com beijo, sexo oral, massagem íntima, toque sensorial, que eu ainda acho que vou fazer um vídeo só com dicas de repertório sexual para a gente melhorar essa dinâmica. Então, toque sensorial nada mais é do que... Peraí que meu microfone tá aqui. Esse toque bem suave por todo o corpo. Aquele toque bem sutil que tem a tendência a causar um aumento de sensibilidade, arrepios. Então, às vezes, focar demais só na penetração vai te levar cada vez mais até uma ejaculação rápida. E intercalando a penetração com outras práticas, não achar que eu tenho que começar o sexo com beijo, um oral rápido, uma pegada em alguma parte do corpo e já ir para penetração. Não.
veja o sexo como uma dança, né? Vai percebendo, vai sentindo, foque a atenção nas sensações que você sente, portadores de Bartolomeu. Não foque só no pênis de vocês. Foque a atenção no que você sente, não só no corpo, mas também no cheiro, nas suas emoções. Voltar a atenção para sua parceria, como ela ou ele está se comportando, estar atento ao corpo dessa parceria, se envolver mais nessa dança e desvincular essa hipervigilância ao seu pênis. E eu sempre falo que, mesmo que seja um sexo casual, não quer dizer que não tenha que existir intimidade, que não tenha que existir comunicação. Então, às vezes, mesmo que seja em um sexo casual, perguntar se tá bom, se passa de outro jeito. Eu acho que essa atenção, essas pequenas comunicações nessa brincadeira, nessa intimidade, pode ser por si só muito excitante e é uma forma de aliviar essa ansiedade do desempenho, de voltar a atenção para o outro, de realmente estar importando, estar preocupado com o prazer da outra pessoa. Então eu recebo relatos de mulheres que falam assim: Luísa, quando eu transei com um cara que realmente se preocupava com o que eu queria, como eu queria, que tinha essa troca, nunca foi algo mais ou menos assim. Isso nunca vai superar um homem que dure muito tempo ou que tenha um pênis muito grande, porque essa troca e essa intimidade, por si só, já é muito excitante. Então, buscar esses recursos de ter um repertório maior e buscar ter essa intimidade, realmente estar presente na relação íntima, é inegociável para o seu prazer, homens, e para com a pessoa que você está se relacionando, porque você vai diminuir essa ansiedade de desempenho, essa hipervigilância, você vai voltar a sua atenção para o seu prazer de verdade, em vez de ficar preocupado com o seu pênis. Já recebi relatos também de mulheres que falam assim: Luísa, parecia que eu estava transando com um boneco, porque ele se olhava tanto no espelho do motel e tanto para o seu pênis que parecia que eu não estava ali. Então isso a gente vai vendo o quanto é angustiante para a pessoa que se relaciona com este homem, que volta atenção para o seu desempenho, para a sua performance e para o seu pau duro. E eu repito, não que a ereção não seja importante, gostoso, interessante. Para muitos é sim, mas não pode se tornar o ponto principal ou toda a atenção do sexo. É igual eu falo, a gente tem um sexo falocêntrico. Falo, né, que é o nome que se dá para o pênis, o falo como centro da atenção, como se tudo se resumisse ao falo. É tanto que a gente é tão constituído, é tão educado a acreditar que o pênis, que sexo é igual à penetração, que muitos têm dificuldade de imaginar como um casal lésbico se relaciona. E eu te digo mais, muitas mulheres em relacionamento homoafetivo com uma outra mulher têm muito mais satisfação sexual do que as mulheres que estão em uma relação heterossexual com um homem. Então, parar para refletir sobre isso, parar para perceber como você, homem, se relaciona com o seu corpo, com o seu desempenho, com o seu pênis, é muito importante nessa dinâmica. Então, a comunicação com a parceria é extremamente importante. E se você tá em uma relação com um relacionamento fixo, tenha essa conversa com mais frequência. Pergunte o que você gosta, o que você quer. Aquilo que a gente fez foi legal? Você gostou? Você acha que vale a pena repetir? Às vezes fazer essas conversas por si só é muito excitante. É também uma forma de tiçar o desejo e aumentar a intimidade e a compreensão do outro. Porque a gente tem um mito, uma ideia de que se a gente se ama, por si só, basta. Mas é uma mentira. Eu posso amar sim uma pessoa, mas não ter compatibilidade sexual e ter que construir isso com essa pessoa. Porque uma coisa não substitui a outra. Não quer dizer que por amar por si só, já vamos pressupor que o sexo vai ser nota 1000. E não quer dizer que a pessoa que a gente tem um sexo nota 1000 seja a pessoa que a gente vai amar. Porque são caixinhas totalmente diferentes e isso pode ser assunto para um outro vídeo. Agora também é importante a gente entender que
existe uma coisa chamada ejaculação precoce. Está aqui, ó, neste manual, no DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E existe tratamento. Então, alguns homens, é sim, ansiedade de desempenho, a hipervigilância, mas tem aqueles homens, uma parcela menor, que é realmente a ejaculação precoce. Então, para esses homens, a gente tem que fazer um tratamento, né? Tem que fazer a terapia sexual, que é a área que eu atendo. A gente tem que fazer também um check-up para saber se o corpo tá bem, se os hormônios estão legais, se a gente não tem uma questão fisiológica. E então, existe sim exercícios e tratamento quando há ejaculação precoce, mas a maioria dos casos é muito mais uma questão de autoconhecimento, saber conter essa ansiedade, saber se relacionar de uma forma mais de igual para igual com essa parceria, não ficar tão hiperfocado no seu desempenho, no seu pênis. Então, tudo isso que eu disse aqui é basicamente a base de toda essa dinâmica de ejaculação precoce que muitos homens sofrem. Muitos não têm um transtorno de ejaculação precoce. Tem um comportamento aprendido com a pornografia, e aí junta também essa fase da vida da masturbação na adolescência, que o homem aprende a se masturbar muito rápido, muito intenso, porque normalmente é feito escondido, porque normalmente é feito de uma forma afoita pelo prazer, rápido ali, só para dar uma regulada emocional, mas ele não sabe se relacionar com o seu corpo, ele não sabe realmente sentir prazer. Então a gente tem que aprender a acessar o prazer de uma forma mais presente, menos afoita, menos preocupada com o desempenho, com a durabilidade, com o tamanho do pênis. E existe, gente, todo um percurso de autoconhecimento com isso, para isso que é muito possível em terapia, estando mais presente, buscando leituras, acompanhando este perfil, acompanhando o meu Instagram, que a gente fala muito sobre isso por lá também. Então é isso. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, que tenha feito sentido, que você consiga pegar informações importantes e aplicar na sua vida. Se você tiver alguma dificuldade, a terapia tá aí para você, mesmo que você não tenha necessariamente um transtorno de ejaculação precoce. Não quer dizer que a terapia não ajude, porque a gente consegue, por meio da terapia, ter ali ferramentas, buscar autoconhecimento, recursos, aumentar o repertório sexual, para que vocês não vivam dentro dessa ansiedade de desempenho e hipervigilância e consiga verdadeiramente viver uma sexualidade mais satisfatória. Então não deixe de me seguir, acompanhar, participe aqui nos comentários. Se você é mulher e está acompanhando esse perfil, tem um material chamado Destravar, que é meu e-book, tá aqui também para vocês. É um material incrível, uma jornada do prazer, do autoconhecimento, com 7 capítulos, áudio complementares, exercícios, enfim, tudo mastigadinho assim para vocês. E também tem o estudo do livro A Prateleira do Amor, que é um recorte de gênero, é um letramento de gênero, e tá aqui para vocês também por um valor ridículo de barato, assim como também o Destravar. E eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e até mais.